Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido os irmãos para que abram em suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Pode olhar no índice, não há problema nenhum nisso, para você localizar o mais depressa possível o texto do profeta Jonas, capítulo 1. Diz assim a partir do versículo 1. Jonas 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e deitar-se, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Da onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O profeta Jeremias é apelidado na Bíblia de o profeta chorão, porque quando ele tinha apenas 21 anos de idade, Deus o chamou e ele teve grande medo e disse a Deus: Senhor, eu não tenho condições de fazer o que me pedes. Jonas tem o apelido na Bíblia de o profeta fujão. Deus mandou que ele fosse à cidade de Nínive. Ele compra, como vimos no texto, passagem para o outro lado e vai para Tarsis. Resumindo, o texto que acabamos de ler, Deus disse: vá depressa à cidade de Nínive. Jonas respondeu:
Depois de pagar a passagem, respondeu com um gesto. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. E ele está na cidade de Jope. De Jope até Nínive, há uma distância de cerca de 900 quilômetros. Já de Jope para Tarsis, a distância é de 4.000 quilômetros. Muito mais longe. Foi para muito mais longe. Como é que nós podemos aplicar essa atitude de Jonas, esse momento na vida desse crente, nas nossas vidas hoje? Meus irmãos, ao comprar passagem para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, Jonas jogou dinheiro fora. Gastou, comprou a passagem fora da vontade de Deus. Irmãos, fora da vontade de Deus, nós só fazemos coisas erradas. Sem intimidade com Deus, nós fazemos muitas coisas erradas. Perdemos dinheiro, outros perdem a família, perdemos amigos, perdemos bênçãos de Deus. Não é só perder dinheiro, perdemos muitas coisas quando não estamos em sintonia com Deus. Se você é um crente como Jonas, você precisa, e eu preciso, pensar nisso, nessa situação. Estar fora da vontade de Deus. Meus irmãos, e fora da vontade de Deus, nós andamos 4.000 quilômetros. Nós andamos para mais longe. Lembro do filho pródigo em Lucas capítulo 15? O texto bíblico diz que ele foi para longe da casa do pai. Meus irmãos, nós fazemos uma viagem muito mais complicada quando saímos, fazemos o contrário do que Deus pediu, orientou que nós fizéssemos. Nós colocamos uma placa, já leram essa placa? Mantenha distância. Toda semana lemos uma placa com esses dizeres em vários lugares. Em um muro, atrás de um grande caminhão, mantenha distância. Parece que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós levantamos essa placa na nossa frente para que Deus leia a placa. Deus, mantenha distância. Este mês, este ano, eu vou dirigir a minha vida. Você está fora dos meus planos, Deus. Mantenha a distância. Se você está segurando essa placa desses tempos, o convite da palavra de Deus hoje é que você quebre essa placa. Você jogue fora essa placa e esteja aberto à vontade de Deus, àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não espere 31 de dezembro. Todo dia é um momento para nós abraçarmos Deus e mudarmos muitas coisas que nós sabemos como crentes que está não só desagradando a Deus, mas incomodando o nosso coração. Nós sabemos. Quebre a placa, mantenha a distância, Deus, de mim. Jogue fora essa placa. Agora eu queria falar com os irmãos um pouco sobre Jonas e esses marinheiros aqui, os personagens principais do texto. O capítulo 1 que acabamos de ler, no versículo 9, nós vemos que Jonas é crente. Jonas é crente. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Crente. Os marinheiros não são crentes.
Jonas 1, 5. O que o texto diz? Jonas 1, versículo de número 5. Cada um clamava ao seu próprio Deus. Criam em outros deuses, diferentes do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus de Jonas. Não crentes. Em Jonas capítulo 3, no versículo 4, nós vemos um crente raivoso. Nós conhecemos um pouco da história. Sabemos que Jonas acaba indo a Nínive fazer o que Deus havia mandado que ele fizesse. Capítulo 3, versículo 4. Mas Jonas está raivoso. Muita raiva de ter que fazer aquilo. E ele passa pela cidade e grita: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É o sermão mais curto que encontramos na Bíblia. Jonas é raivoso. Os marinheiros são amorosos. Demonstram amor. Olha o que diz o versículo de número 13. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Amorosos. Queriam uma solução para aquele momento, tanto da vida deles como na vida de Jonas. O crente Jonas, irmãos, é rebelde. Embarcou para Tarsis. Não foi para Nínive. Os marinheiros são tementes a Deus. Olha a diferença, mais uma vez. O texto diz no versículo 14 que eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Temiam a Deus: não nos mate, nós vamos fazer isso que Ele está falando, mas nós tememos a Ti. Por favor, não faça conosco qualquer mal, Senhor. Não faz, por favor. Um Jonas rebelde, aqueles marinheiros tementes a Deus. E nós encontramos aqui um crente culpado, sente a culpa, me joguem no mar. Foi, na verdade, nessa fala de Jonas, a segunda fuga que ele tentou. Ele tentou a segunda vez fugir de Deus. A primeira foi viajando para Tarsis. A outra agora, me matem. Tentativa de fugir da presença, da vontade de Deus. Na Bíblia tem muitos crentes, muitas histórias de pessoas que pediram a morte para Deus. Você deve conhecer pelo menos uma ou duas pessoas que pediram a morte para Deus. E Deus não atendeu o pedido de ninguém. Ele é que deu a vida, Ele tira a vida na hora, permite, na hora que Ele quer, na sua soberania. Jonas pediu para ser jogado no mar, sentia-se culpado. Os marinheiros, inocentes. Olha o que diz Jonas 1,6. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Somos inocentes naquilo que vamos fazer. Não morramos. E o texto continua. Jonas dorme. 1,5. Jonas deitara e dormia profundamente. Os marinheiros trabalham. Diz o texto que eles atiram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Encontramos um Jonas indiferente. Jonas 1,6. O capitão do navio chega lá e diz para ele: como você pode ficar dormindo?
Como você pode ser tão indiferente? Ah, meus irmãos, quantos crentes indiferentes. As tempestades batendo contra o seu próprio lar, muitas vezes. Batendo forte em sociedade, batendo forte na vida de amigos. E nós, indiferentes, conhecemos a palavra. Temos uma palavra para esse mundo que está precisando de Deus. E não entregamos essa palavra, indiferente. Os marinheiros estão interessados em se salvarem e salvarem Jonas também. Estão preocupados com isso. Olhem o versículo 13. Remavam, mas o mar ficava ainda mais violento. Um resumo disso que eu acabei de falar aqui, irmãos. Os marinheiros, anota aí, não crentes, mas eles são amorosos, tementes a Deus, inocentes, trabalham interessados em salvar vidas. Jonas é o contrário disso tudo. O que a gente aprende? Como podemos aplicar essa palavra desse irmão nosso, Jonas, na nossa vida, nos nossos dias? Irmãos, a aplicação é a seguinte: nós não podemos admitir que pessoas não crentes tenham atitudes mais bonitas, mais altruístas, melhores atitudes do que pessoas crentes. Não podemos admitir isso. Não podemos permitir isso. Pessoas que não conhecem a Deus têm um comportamento melhor do que o nosso, melhor do que o da igreja. Nós somos, ou precisamos ser, o exemplo. Discípulos. Você sabe qual é o sentido da palavra discípulo? A palavra discípulo significa cópia. Cópia de Jesus. Somos cópias de Jesus. E se teve alguém que andou aqui nesse mundo e foi inconformado com tudo que viu aqui nesse mundo, foi Jesus. Foi Jesus. Não podemos, irmãos, não podemos, como crentes, termos atitudes menos altruístas do que quem não conhece a Deus. Ainda algumas outras lições que aprendi nesse texto e compartilho com vocês. Deus tratou com Jonas do jeito que ele era. Do jeito que ele era. Quando Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, legal, Isaías. Vai fazer a obra, e ele foi fazer uma grande obra. Agora, Jonas tenta fugir, tenta escapar de alguma forma daquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Então, Deus aceita. Deus trabalha naquela vida do jeito que Jonas era. Muitos aqui são pais. Não estou falando só com as mães. Homens também fazem isso, eu fiz isso. Trocar as fraldas do nosso bebê. Alguém, quem sabe, fez isso há poucos dias. Trocar as fraldas de nenê. Lembram quando a gente trocou as fraldas? Normalmente eles estavam chorando, não é isso? Todos sujos. Chorando. E o que o bebê faz o quê? Chora e esperneia, né? Mas a gente acabava trocando as fraldas dele. Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente esperneia, chora, não quer, mas Deus acaba trocando as nossas fraldas. Não sei se você já experimentou isso.
Ele aceita a gente do jeito que a gente é e trabalha na gente. Jonas percebeu que estava afundando. Ele vai ao porto, do porto ele desce até o navio, já no navio ele desce para o porão do navio, e do porão do navio ele vai para o profundo do mar. Só desceu. Ir para o fundo do mar, ele mesmo havia pedido. Como nós muitas vezes, irmãos, até sabemos que estamos afundando, mas continuamos na nossa teimosia. Só descendo. E não percebemos isso. Deus nos aceitando, Deus nos olhando, e a gente descendo, como eu acabei de falar, para mais longe, ou saindo para mais longe de Deus, o possível. Meus irmãos, a história de Jonas nos basta, é o suficiente. Ela serve para nos advertir. Nós não precisamos, você não precisa repetir a história de Jonas na sua vida. A Bíblia é linda nesse ponto também. Olhamos os personagens bíblicos e vemos, esse aqui eu posso imitar. Eu quero fazer o que ele fazia, ou como ele fazia. Eu quero que Deus atue na minha vida como atuou na vida desse seu servo na Bíblia. Outros, nós olhamos para eles e falamos não. Porque, irmãos, quando a gente olha e aprende com os erros dos outros, nós sofremos menos. Então a história de Jonas nos basta. Na história de Jonas, nós encontramos dois tipos de salvação. A salvação que os marinheiros alcançaram, quando o mar se acalmou, e a salvação que Jonas alcançou, quando o peixe o vomitou na praia. Escapou daquela situação, vivo ainda. Dois tipos de salvação. Meus irmãos, não há salvação tão difícil, mesmo nas profundezas do mar em que você se encontre, não existe, que Deus não possa interferir e salvar você. Não só a vida eterna, mas também salvar você de circunstâncias que têm roubado a sua paz, que não têm feito bem ao seu coração. Não há circunstância tão difícil que Deus não possa atuar. Sabe por quê, irmão? Porque no nosso maior problema, nosso problema espiritual, estávamos indo para a perdição, estávamos indo para o inferno. Esse é o maior problema do ser humano. Esse problema, o nosso maior problema, Deus interferiu e nos salvou. Então, para Ele, nas próprias palavras de Jesus, para Deus nada é impossível. Ainda, irmãos, Jonas não entendia nada sobre a misericórdia de Deus. Interessante isso. Como eu disse, ele pregou o menor sermão encontrado na Bíblia. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. 3:5. Irmãos, ele foi salvo de morrer no mar. Se Jonas morre, Deus levanta outro profeta, outro crente, para fazer aquela obra. Deus não tem problema nenhum com isso. Não tem problema. Então, ele tinha sido alvo da misericórdia de Deus. E agora, na cidade, ele sai pelas ruas,
raivoso, como eu disse, e sem misericórdia nenhuma. 3 dias Nínive será destruída. Como é que vai a dose de misericórdia, irmão, no seu coração? Como vai? Lembramos hoje do filho mais velho. Ele fica com muita raiva quando o irmão mais novo volta e o pai faz uma festa. Trabalhava, se esforçava para ser reconhecido como filho na fazenda. Mas ele não tem nem um pouco de misericórdia. Quando o pai vem, sai da casa grande para conversar com ele, ele diz: esse teu filho jogou fora a parte da herança. Ele não diz: esse meu irmão. Meu irmão, não. Esse teu filho. Então, ele entendia muito pouco sobre a misericórdia de Deus. Ele ficou furioso com Deus no capítulo 4, muito interessante. Está um sol muito forte, Deus providencia uma planta que dá sombra para ele, 4:5. E daqui a pouco, de um dia para o outro, essa planta se queima. Ela é destruída. E Jonas fica mais uma vez irritado com isso. E ele pergunta para Deus: por que, com esse calor, permitisse que essa planta fosse queimada, fosse destruída? Por quê? Por quê? Então, ele tem uma preocupação com a planta, mas não tem a preocupação com os 120.000 habitantes de Nínive. Ele estava mais preocupado com o material, salário, dólar, carro. Essa planta simboliza as coisas materiais. Ele fica chateado quando perde as coisas materiais. E Deus estava preocupado nas almas, em pessoas, naquelas 120.000 pessoas de Nínive que precisavam ouvir a salvação, ou da salvação. Com o que, irmãos, nós andamos preocupados? Coisas materiais ou pessoas? Nossa preocupação deve ser a mesma de Jesus. Pessoas, almas que precisam de Jesus, que precisam de salvação. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, escreveu 13 livros da Bíblia, passou por inúmeros sofrimentos, enfrentou autoridades, tudo isso. E ele não conseguiu o resultado que Jonas conseguiu. O texto bíblico diz que todas as pessoas da cidade se converteram. O rei se converteu. Vocês imaginem, irmãos, as autoridades, município, do estado, de um país se convertendo. E a conversão do rei foi tão radical, ele declarou um jejum na cidade, até os animais jejuaram. Tiveram que jejuar. Se prostraram diante daquilo que Deus fez ou estava fazendo naquela cidade. Mas Jonas, aquele crente, não tinha essa visão. Pessoas. O material vai ficar tudo aqui. Só entrarão no céu almas. Eu gosto de 2 Pedro 3:9. Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma pena, irmãos, às vezes encontrarmos pessoas
na igreja, no nosso meio, que não tem a mesma compaixão que Deus tem pelas almas perdidas. Me impressiona. De tudo que aconteceu ali no poço com aquela mulher samaritana, algo que me salta aos olhos, me chama a atenção, é que quando os discípulos chegam, eles foram à cidade comprar comida, está bem claro ali no texto. Quando eles chegam com o alimento, a mulher já foi para a cidade, Jesus já mandou que ela fosse anunciar o que tinha acontecido na vida dela, e eles oferecem comida para Jesus. Estavam com fome, estavam cansados, empoeirados, dias de viagem, estrada longa. E Jesus diz para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí, irmãos, Jesus fala como pessoa, como gente, como humano, como nós. Ele não fala como Deus. A minha comida, fazer a vontade do meu Pai, ganhar uma alma para Deus, uma alma para os céus, que foi o caso da mulher ali, era mais importante do que a comida, ele mesmo estando com fome. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, nossa oração, a minha oração, a nossa deve ser que Deus nos livre desse sentimento. Deus nos livre, que nós possamos ter mais compaixão em nossa vida. Quando Jesus chegou e Marta e Maria disseram para ele que Lázaro havia morrido, e elas começam a chorar, o texto bíblico diz que Jesus turbou-se no seu coração. Sabe o que significa isso, irmãos? E começou a chorar. Isso significa que Jesus começou a derramar lágrimas, começou a chorar junto com aquelas duas moças. Outros textos dizem que ele compungiu-se em seu coração. De dentro, ele sentiu um nó na garganta, como nós falamos, como nós já sentimos muitas vezes. Isso é compaixão. Isso é o que nós precisamos sentir em relação às pessoas até dentro da nossa própria casa, que ainda não conhecem Jesus como Salvador. E então, o que eu aprendo nessa história desse crente, irmãos, é que amar se aprende. A dose de amor dele é baixa, é pequena, mas a gente pode exercitar, e o amor pode crescer na nossa vida. E o mais lindo do fechamento dessa história, no versículo 16 do capítulo 1, o texto diz que, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Soberania de Deus. Os marinheiros adoram o Deus de Jonas. Deus usou tudo isso, todas essas circunstâncias, para fazer a vontade de Deus e salvar aquela cidade. Isso nós chamamos, irmãos, de soberania de Deus. Deus faz a sua obra independente de nós. Você quer participar dessa obra? Você é convidado a participar, a se envolver, a fazer essa obra. No milagre de vidas aceitando Jesus como Salvador. Amar o próximo, querer a salvação do nosso próximo, querer o povoamento dos céus, se aprende. Se aprende.
Basta olharmos para trás, basta olharmos para a nossa história, uma breve reflexão e perguntarmos: onde eu estaria se Jesus não tivesse me salvado? Quem eu seria se Jesus não tivesse manifestado amor e me salvado? E estar me levando para o céu. E o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ficamos constrangidos em sermos amados dessa maneira. Tanto amor por nós. E esse amor nós precisamos, essa misericórdia nós precisamos ministrar como igreja aos outros. Irmãos, que Deus nos livre, tem sido uma das minhas orações, que Deus nos livre, irmãos, como igreja, de ao invés de sermos igreja, nos transformarmos num grupo social. Sabe o que é um grupo social? A gente se encontra, se abraça, vai quando pode, faz um lanche, toma um café, falamos do nosso time de futebol, rimos, contamos piada. Um clube social que se encontra uma vez por semana. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. A igreja primitiva crescia, porque os crentes, enquanto iam, anunciavam Jesus. E na próxima reunião, que eram nas casas, pequenos grupos, eles levavam essas pessoas que tinham ganho para o reino. E esses que tinham sido ganhos, tinham aceitado Jesus. Saíam e também ganhavam pessoas e traziam. Essa é a dinâmica da igreja. Repito, irmãos, que Deus nos livre de sermos um grupo, um clube social, onde nos encontramos para sociabilidade, socializar. A igreja é isso também, mas não pode ser só isso. Só isso. Precisamos de novos convertidos chegando pelo nosso testemunho, povoando os céus, que é o que vale, é o que importa para Deus. Que para isso Deus nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar. Gostaria de convidar você, naquilo que a palavra tocou no seu coração nessa manhã, você devolver-se essa palavra para Deus. Quem sabe apenas uma frase, uma ideia que foi exposta. Você devolver-se para Deus. Diz: Senhor, está aqui. Essa é a situação. Eu me identifico com isso. Me ajuda. Recebe. Transforma. Não há milagre que tu não possas fazer. Eu confio que tu vais fazer. Não há milagre que tu não possas fazer. Todo milagre. Vocês farão uma obra maior do que a obra que eu fiz. O que eu estou fazendo. Disse Jesus. Para nós. Uma obra maior. Ungidos
pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus. Como precisamos da ajuda de Deus. Nos ajude, Senhor, como igreja, a sairmos, sermos cópias de Jesus onde estivermos, sermos sal, sermos luz. Ajuda-nos a experimentar, ó Deus, esse texto bíblico. Que, ó Deus, não sejamos apenas conhecedores da palavra, assim, somos sal, somos luz, palavra fria, que não nos toque, mas que entendamos. Precisamos ser luz e sal nesse mundo que precisa tanto da igreja, do testemunho da igreja. Longe de nós, ó Deus, pessoas que não te conhecem, viverem, testemunharem de uma forma melhor que a nossa. Não permita isso, Pai, por favor, nos use. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.